Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos mais uma convidada ilustre, a NS Gouveia, a Nath, né? E ela foi uma indicação da nossa querida Alanis, né? Por que será? Vamos descobrir, né? Bom, pessoal, a Nath, ela é autora, né? Ela é obcecada por romance, arte, história e muito mais, né? A gente está aqui para falar do livro dela, né? O Lírio de Varsóvia, mas também para conhecer a Nath e as coisas que ela gosta. Nath, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta para a galera. Obrigada, Marcos. Oi, pessoal. Eu sou a Natália. Eu sou escritora de romances históricos, dramas históricos também. Eu sou residente daqui de Pernambuco, especificamente Jaboatão dos Guararapes, um pouquinho perto de Recife. É E eu quente. é muito quente, muito. E eu sou formada em História, atualmente. E justamente por conta dessa minha formação, eu comecei a escrever um pouco sobre livros vivenciados na Segunda Guerra Mundial, na Idade Média, etc. e tal, que eu vou falando assim no decorrer da conversa da gente aqui. Muito bem. Agora uma pergunta antes da gente começar. Como eu falei, eu mencionei a Alanis. Nath, você acha que ela é uma bruxa? Meu pai tá entrando no caminho. Tá entrando no... Tá entrando no caminho, né? Não sou só eu. Muito bem, muito obrigado. Mas agora, Nath, conta pro pessoal um pouquinho da jornada. Quem é a Nath? Né? Como começou essa paixão por escrever? A minha paixão por escrita começou junto com a paixão pela leitura, que eu acho que, assim como a maioria dos brasileiros apaixonados por leitura, começaram com a Turma da Mônica. Eu entrei nesse universo de leitura por conta dos gibis que a minha mãe comprava, da Turma da Mônica, e eu comecei muito a me apaixonar por leitura. Aí eu comecei a ler os primeiros livros, inclusive o primeiro livro que eu li foi Ponte para Terabithia, um trauma. O que eu ia falar, isso não é um livro para criança. Eu tinha na biblioteca da escola que eu estudava. Aí eu, olha, Uhum. filme, aí peguei o livro e, assim, o livro é mais traumatizante do que o filme, eu pelo menos achei. Uhum. E fui me interessando mais por livros um pouco maiores, aí eu li Percy Jackson, li Harry Potter, até que eu pensei, e se eu começar a escrever as coisas que eu também gosto? Aí foi quando eu comecei, eu entrei no famigerado Wattpad, aí comecei a escrever fanfics de coisas que eu gostava. A princípio eu comecei com um joguinho, que eu Uhum. jogava, que é estilo Otome, sabe? Parecido com Amor Doce e tal. Sim. Aí eu comecei a escrever sobre esse jogo em meados de 2018, por aí, eu já tinha 18 anos. E depois eu comecei a escrever sobre um anime que eu gostava muito, que até hoje eu gosto muito, né? Não tanto como antes, mas gosto muito. E foi aí, inclusive, através da escrita dessa fanfic, desse anime que eu estava fazendo, que surgiu o Lírio de Varsóvia, que é atualmente a minha obra publicada. Muito bem. E com Peraí, mas certeza, qual é o anime que você não falou? Jojo Bizarre Adventure. Ah, tá. Tá. Tipo, eu gosto do Jojo. Mas você acredita que eu gosto da versão nova mais do que eu gosto da primeira versão? No caso, o OVA e o anime, que tem a adaptação que tem. Isso, porque a primeira adaptação do Jojo foram alguns episódios, né? Mais antigos, tal, tinha até um pouco mais de nudez. E eu achei legal, mas o novo eu gostei mais, porque não sei se você assistiu o original, né? No original, do nada, a história do cara que tem duas mãos igual começa a tomar conta e, pô, eu achei que isso aqui era uma história do Jojo, né? É um pouco mais arrastado, no caso. É, mais arrastado isso. E o anime ficou um pouco melhor porque ficou divididozinho certinho, na parte 1, parte 2, parte 3, assim sucessivamente. Atualmente está na parte 9. Essa história que eu escrevi, que surgiu o livro de Varsóvia, ela Uhum. é inspirada em dois personagens que tem na sétima parte, que inclusive está para lançar agora na Netflix, que é a Steel Ballroom. Aí eu escrevi, inspirado, porque é inclusive a minha parte favorita. E com isso surgiu essa história.
Você sabia que o Giorgio tem jogo de luta, né? Sabia, mas Foi nunca assim que vou eu comentar. conheci, foi assim que eu conheci. Não pelo anime, nem pelo mangá, foi pelo jogo, né? Não, eu conheci através de indicações mesmo. Aí comecei a assistir, gostei muito. É um pouco bizarro, né? Mas o nome Ah, já é. leva. Mas É. eu gostei muito. Aí, pronto, foi assim que começou. Eu comecei a escrever inicialmente desse joguinho. Aí eu não vou saber pronunciar o nome do jogo, mas ele é um pouco semelhante a Amor Doce. E Uhum. depois eu comecei a escrever por conta de Jojo. Só que aí eu comecei a me desvincular um pouco e começar a escrever meus originais mesmo. Aí foi aí que surgiram os contos, que eu tenho atualmente 4 contos publicados. E estou escrevendo atualmente um livro com a Alanis, mas isso aí eu vou falar um pouco mais à frente também. Ah, muito bem. Bom, agora, né, que você já mencionou alguns, né, a Turma da Mônica, né, que foi como você começou. Deixa eu te perguntar, qual que é o seu personagem favorito da Turma da Mônica? É o Cebolinha. É o Cebolinha? Meus planos infalíveis. Na coleção que eu fazia, que eu tinha uma coleção com muitos gibis, alguns eu doei para os meus sobrinhos, outros infelizmente se perderam com o tempo. Uhum. Eu, se fosse comparar, de 10 gibis que eu tinha, por exemplo, da Magali, eu tinha uns 60 do Cebolinha. Gostava muito, muito, até hoje eu gosto muito do Cebolinha. Aí, não sei se foi o meu primeiro desvio de caráter com personagens assim, mas eu gosto muito do Cebolinha. Muito bem. Bom, e falando nisso, quais que são os seus autores favoritos, as suas inspirações? Autores favoritos. Autora, eu tenho a Jane Austen, que é da área de históricos e tudo mais. Eu sou apaixonada, fissurada por Orgulho e Preconceito. Todo mês eu tenho que assistir o filme. Sou obcecada. E autor, eu acho que seria atualmente o George Martin. Eu gosto muito do George Martin, das Crônicas de Ouro. Shame! Shame! Gosto muito dele. Acho que atualmente eu tenho eles dois como meus favoritos. Só que Uhum. tem um livro que eu estou lendo atualmente que o autor está ganhando um espaço que eu não imaginaria que ele iria ganhar. Hum. E, assim, obviamente, eu gosto muito do autor, já ouvi falar muito sobre o autor, mas eu não imaginaria que esse livro eu ia gostar tanto, que é O Conde de Monte Cristo. Eu estou lendo O Conde de Monte Cristo, Ah, nossa, apaixonando clássico, pela... clássico, clássico. Você precisa, depois você precisa ler a saga dos Três Mosqueteiros. Pronto, eu nunca tinha lido antes Alexandre Dumas. Eu já tinha visto algumas adaptações dos Três Mosqueteiros, algumas inspirações, mas eu nunca tinha tido a oportunidade assim de pegar uma obra do Alexandre Dumas e eu não estou conseguindo largar o livro, que é maravilhoso, maravilhoso. E talvez ele entre no páreo dos favoritos também. Sim. Assim, o Conde de Monte Cristo é um marco na literatura, né? Mas eu gosto da profundidade que ele dá dos Três Mosqueteiros. Se você pega a saga toda, né? Como era no começo aquela questão, né, dos idealistas até o que acontece no Homem da Máscara de Ferro, né? Eu lembro que eu vi uma adaptação desse Homem da Máscara de Ferro, e depois foi que eu fui descobrir que também era uma obra do Alexandre Dumas. Então, você tem que ler, você vê como é. E eu recomendo o Conde de Monte Cristo, você assistir o filme preto e branco, tá? Que ele tem uma das melhores cenas de esgrima do cinema, e você assistiu o Conde de Monte Cristo com o Guy Pearce e o Jim Caviezel, que é excelente também, tá? Pronto, eu vou Então, assistir. nossa, isso é fantástico. Bom, agora, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar do seu livro? Vamos. Bom, pessoal, O Lírio de Varsóvia. Ele é publicado pela Medusa Editorial, tá? Uma pequena sinopse. Em 1944, na Polônia ocupada, Anna Zelewski lidera um grupo de freiras que arrisca tudo para resgatar mulheres judias vítimas de violência nazista. À medida que o horror da guerra se intensifica, Ana se vê dividida entre sua missão e um amor impossível por Hoffmann, um oficial alemão forçado a lutar por um exército que despreza. Você não facilita para ninguém, hein, Nath? Não.
Então, como eu já tinha dado uma introdução de que esse livro surgiu como uma fanfic e tudo mais, na época que eu estava escrevendo ele, eu estava no meu segundo período de história, no meu segundo período, desculpa, no período de história contemporânea, quase no finalzinho da minha graduação de história. Aí eu tinha lido a obra A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Esse livro é muito, muito forte no trecho que chega na parte das guerras mundiais, principalmente da Segunda Guerra, indo para a Guerra Fria. E uma parte que eu li desse trecho falava sobre como ficou a situação das mulheres, tanto da Polônia quanto da Alemanha, no pós-guerra, especificamente. Da Alemanha no pós-guerra, da Polônia durante a guerra. As mulheres polonesas sofreram, enfim, horrores. Sim. E nisso eu estava, ao mesmo tempo que eu estava estudando esse período de história contemporânea na faculdade, eu também estava lendo a sétima parte do anime. E por coincidência tinha uma personagem lá que ela é uma freira. E ela tinha uma química muito grande com um personagem lá, e eu fiquei, não, calma, calma. Aí surgiu a ideia, e eu pensei em adaptar essa história para explicar alguns pontos que não são tão abordados durante a Segunda Guerra Mundial, que é, primeiro, a questão das mulheres. Eu já deixo, assim, meio que avisado que, embora o livro trate dessa questão de violência que as mulheres sofreram durante a guerra, não é detalhado, tá? Não é detalhado, porque eu acho que não tem necessidade. Acho que você mencionar que isso aconteceu já é o suficiente para chocar. Eu acredito que não precisa detalhar nem nada, para também não alimentar algumas mentes pouco doentias, infelizmente, né? E, ao mesmo tempo, essa história também aborda a questão dos homens alemães na Segunda Guerra, porque nem todo mundo, durante a Segunda Guerra, isso funciona, na verdade, para qualquer contexto histórico, nem todo mundo era favorável ao regime que o país aplicava. No caso, a gente tinha a Alemanha nazista, né? Desculpa aí se eu estiver explicando um pouquinho mais, que eu estou muito Não tem nervosa. problema. Deixa eu retomar aqui. A gente tinha a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E um dos pensamentos que as pessoas tinham é que todo alemão que vivia na Alemanha naquele período era nazista, que não era verdade. Tinha muita gente que era forçada a servir, que eles ameaçavam a família, ameaçavam fazer coisas tenebrosas quando a pessoa se negava a fazer, e eles não tinham outra escolha, que é o caso do Hoffmann nessa história. O Hoffmann, ele entra como um sujeito que ele tem pavor do que o próprio país dele está fazendo. E nisso, ele usa esse uniforme que ele tem, que ele inicialmente ele ia ser enviado para a Wehrmacht, só que deu uns probleminhas assim que eu não vou dizer que foi spoiler. Ele acabou parando na SS. Ele usou o artefato do uniforme dele, ninguém vai desconfiar de mim, e começou a salvar pessoas que estavam sendo perseguidas pelo próprio país dele. Inclusive, o Hoffmann ele tem uma inspiração numa figura real, que é... Ai, meu Deus, o nome dele me fugiu agora. O Rosenfield, não sei se chegasse a assistir O Pianista, se vocês estão vendo agora, chegaram a assistir ou ler O Pianista, mas tem, em determinado momento, o Spielmann, ele é salvo, ele tem a vida salva dele, ele é salvo, desculpem, ele é salvo por um alemão da Wehrmacht, e ele não tem o Spielmann escondido, alimentando ele enquanto a guerra lá está acontecendo. O Hoffmann, ele tem uma grande inspiração dessa história. E, bom, essa história surgiu justamente com isso, para mostrar esse lado da guerra de que nem todo mundo concorda, nem todo mundo que vivenciou, que estava do lado opressor, concordava com isso, ao passo que também mostrou o lado do que as mulheres tinham que suportar nesse período e ainda continuaram resilientes, como a Ana. A Ana é um símbolo enorme de resiliência nessa história. Ela é como se fosse a representação das mulheres que tinham que persistir, que resistir, e mesmo assim, apesar de todo o mundo todo estar contra elas, elas ainda estavam lá, resistindo, lutando por dias melhores. E é isso.
Muito bem. E como você, pelo jeito, não gosta de escrever coisa simples, né? Poxa, uma freira e um oficial, né? A tensão sexual deve ser bem intensa ali, né? E assim, eu já deixo avisado que de forma extremamente respeitosa, vocês não precisam Uhum. se preocupar de pensar que tem fetichização de jeito, de hipótese alguma. Uhum. Ela é uma freira, mas em todo momento, porque seria um spoiler se eu falasse, né? É melhor Mas não dar spoiler, não dar spoiler, sem spoiler. podem ficar tranquilos, porque é tudo muito respeitoso, mas sim, tem uma tensão entre eles dois enorme, é um slow burn, é um romance extremamente arrastado e lento. A Alanis, por exemplo, que foi uma das pessoas que gostou muito desse livro, ela estava para me matar. Era ela lendo e ela, você, e me xingando de tudo para nomes. Mas é isso. Bom, então, e falando nisso, né? Vamos lá, vamos lá. Agora eu falo que é a escolha de Sofia, né? Dos personagens do seu livro, qual é o seu favorito? Só pode escolher um? É o Ivan. A gente tem um pequeno problema, porque o Ivan ele só aparece no penúltimo capítulo. Penúltimo e no último capítulo. E ele é meu favorito. Tem uma história muito grandiosa por trás dele, mas que eu só vou mostrar no próximo livro que eu vou escrever, que vai ser Vivencial. Spoiler! Isso é bom. Feliz é spoiler, porque ainda não está escrito o livro, mas eu sou apaixonada pelo Ivan. Ele é um personagem maravilhoso, é aquele personagem que você acha que vai ser X, o personagem vai ser Z, e é isso. Muito bem. E eu acho que, se for possível, a Elizabeth também. Mas como Não, você só pode escolher um. Só pode escolher um. É a escolha de Sofia, a escolha de Sofia. Mas agora vem a outra pergunta, né, que é o seguinte, né? Às vezes você escreve um personagem como Ivan, como o dono da taverna, como cachorrinho, como gato, como padeiro, como lavadeira, e esse personagem conquista o público. Isso aconteceu? Teve alguém que fez sucesso no livro e você não esperava? por incrível que pareça, o Hoffman. Quando eu escrevi o Hoffman, eu pensei que o pessoal iria me massacrar. Tipo, meu Deus, um alemão, uma pessoa do exército alemão, como um mocinho e tudo mais. Estranhamente, as pessoas amaram o Hoffman. Fiquei pasmo com isso, mas que bom que gostaram e que bom que entenderam o que o Hoffman representa também. Né? Muito bom, muito bom. E vamos lá. Alguns autores têm facilidade em escrever partes e têm certa dificuldade com outras. Alguns com diálogos, outros com relacionamento, com questão, às vezes, de descrição, cena de ação, transmitir sentimento. O que é mais fácil para você e o que é mais difícil? Eu fiz até um meme. Até um meme sobre isso. Por incrível que pareça, o que é mais fácil para eu escrever é tragédia. É o personagem passando por tudo que é atrocidade, tudo que é coisa. Enfim, é o que é mais fácil para mim. E por incrível que pareça, o que é mais difícil para eu escrever é o personagem feliz. Você não gosta de final feliz? Depende, é relativo. Não vou dizer porque é spoiler, mas o final é relativamente feliz, pelo menos desse livro. Agora, sim, algumas outras histórias que eu estou planejando, aí eu já não posso dizer o mesmo. E eu fico relativamente mais feliz em ver o final sendo triste, desastroso, destruindo o leitor, do que um final. Assim, Ponte para Terra Beach acabou com você mesmo, né? Te marcou, estragou mesmo. eu não vou ser a única que vou passar por isso, vocês também vão passar, então. Muito bom. Agora, bom, diz pra gente, por favor, né, Nath, onde encontrar o livro? O livro de Varsóvia, vocês encontram a edição física no site da Medusa Editorial, vocês digitam lá no Google, Medusa Aqui o link. Editorial. Isso, tá aqui o link. Medusa Editorial, inclusive é uma editora maravilhosa, 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 não me arrependo de jeito nenhum. E a edição e-book vocês encontram na Amazon mesmo.
E, Nath, fala pra gente, por exemplo, eu sei que antes da gente começar, você me disse que no momento você está sem exemplares com você. Mas Isso. quando chegarem, quem quiser pegar com você, para pegar, às vezes, quer um autógrafo, um Pode sim, brinde, pode entrar em contato? pode sim, deve, inclusive. Deve. Eu mando uns mimosinhos e tudo com uma dedicatória bonitinha, que eu adoro fazer isso. E Mas no quais são momento, os mimos? Quais são os mimos? acompanha um card do casal, da Ana, Uhum. que inclusive foi desenhado pela Alanis. Vou ficar panfletando aqui o tempo todo o trabalho dela. Um marca-página, que também foi desenhado por ela, Entendi. acompanha um cartão postal de Varsóvia, na frente a Catedral de São João, que é o núcleo onde os personagens vivem na história, e do lado de trás tem algumas coisinhas bonitinhas de um cartão postal mesmo. Acompanha um livro de origami, que eu mesma faço, que eu gosto de fazer origami. Hum, E deixa eu lembrar. E a carta da Ana, que inclusive a carta da Ana é justamente só para as pessoas que compram o exemplar físico, que acompanha o que seria um epílogo da história, o que é que acontece depois da história, sabe? Esse, que legal. Que legal. Então, pessoal, o link está aqui. Ele também está na descrição do vídeo e está no Instagram da Nath. Vocês podem olhar lá, certo? Muito bem. Agora, Nath, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conta pra gente, quais são os spoilers e as novidades para 2026? Você já deixou escapar algumas coisas aí, né? as novidades para 2026. Isso, vai. Atualmente, eu estou escrevendo o que eu chamo de a obra da minha vida. Não sei se no futuro eu vou ter uma oportunidade de ter uma ideia como essa que eu tive, mas é a obra da minha vida. É um livro que desde 2021 que eu deixei ele engavetado e eu decidi que ano passado eu convidei uma pessoa para escrever esse livro comigo, que foi a Alanis, inclusive. E esse livro é O Cavaleiro de Sicília. Hum, Eu não sei exatamente, eu não consigo conter minha alegria quando eu estou falando sobre esse livro, que é uma história que se passa durante o século XIII, 1269 a 1270, que narra a uhum, história do Constantino. Eu não vou dar tantos spoilers assim. Narra a história do Constantino, que ele é um cavaleiro muito importante da Ordem dos Cavaleiros, que é uma ordem fictícia, não é dos Templários nem nada. E ele vai, pela primeira vez, ter a oportunidade de participar de um julgamento muito grande, que é julgar e condenar, enfim, seja a morte, seja o que for, alguns prisioneiros. Por ironia do destino, o Constantino ele tem uma paixão de infância. uhum. Infância que também é uma paixão que, na época, no contexto histórico da época, não deveria acontecer, que é o César. Ele é filho de um tecelão importante lá da Sicília. E aconteceu umas situações lá que eu também não vou dizer, para não dar nenhum spoiler. E ele acabou sendo pego pela Inquisição. Uhum. Motivos por trás também do porquê que ele foi pego pela Inquisição. Não tem nada a ver com isso que ele supostamente fez. Tem algumas coisas envolvidas Além, nisso. além. Não, não olha o spoiler que depois a Alanis faz a gente cortar tudo, hein? Depois ela vai e corta minha cabeça. Mas, enfim. E nisso, o Constantino se vê num impasse de condenar esse rapaz ou tentar a todo custo provar a inocência dele. E ao Uhum. passo que tudo isso está acontecendo, está tendo um grande escândalo de corrupção dentro da igreja, que envolve uma arquibasílica, onde a ordem fica acentuada, e Certo. ao mesmo tempo está chegando a oitava cruzada, nesse meio tempo. Então, está um turbilhão de Tá acontecimentos. acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso, rolando meio mundo de coisas ao mesmo tempo com o Constantino, e ele tem que ver o que, é que ele vai fazer na vida dele. Então, assim, é uma história que eu pensei muito, que eu sou fissurada, né? Desde que eu tive. Também começou com inspiração em Jojo, uma coisa mais aleatória do mundo, só que acabou que eu só cheguei a escrever um capítulo. Que Uhum. aconteceu situações assim, desagradáveis, eu acabei ficando um pouco chateada com o mercado editorial, aí eu me afastei, fiquei
algum período de molho sem escrever nada. Certo, eu sei como é. Quando eu conheci a Alanis. Aí a gente ficou próximas, tudo certinho, e eu disse, olha, gosto muito da tua escrita, tu sabe escrever catástrofe, tu sabe escrever atrocidade. Então, vamos ver o que é agradável. Ela aceitou, a gente começou, já terminou o primeiro livro, que vai ser dividido em duas partes, como muito grande, então não dá para ficar só em um. A gente terminou o primeiro livro, aí deixou escanteadozinho para revisão, e no momento estamos escrevendo o livro 2. Vocês estarão na Bienal de 2026? Na de São Paulo, eu acho um pouco difícil. Na verdade, eu acho meio impossível, porque ela começou a trabalhar, eu também estou estagiando no momento, aí fica meio complicado. Mas nunca sabe, o futuro. Também tem Bienal aí, né? O ano passado foi bem forte aí a Bienal. Aí ano que vem, se tudo der certo, a gente vai estar lá, divulgando nosso livro. Vocês têm que fazer uma camiseta igual, escrito assim, final feliz, o que é isso? Eu apoio, a gente não é muito favorável ao final feliz. Muito bom, muito bom. Bom, agora, Nath, fala pra gente, por favor, né? O que a Nath gosta de fazer para relaxar? Qual que é a sua mania que deixa a tua família louca? Aquela música que você escuta sem parar, aquele filme que você já assistiu 1 milhão de vezes, gosta de tomar sorvete de ponta cabeça? Pronto, as coisas que eu gosto de fazer para relaxar é, primeiro, escrever. É meio óbvio, mas escrever especificamente destruir a vida dos meus personagens. Escutar música seria um Black Sabbath da vida, gosto muito de flashback, que foram as coisas que a minha mãe instaurou na minha vida, agradeço muito por isso. Sorvete eu não posso tomar, que eu sou intolerante à lactose, infelizmente, mas... mas tem o lacta... Eu esqueci o nome do remédio, é lacta alguma coisa que você toma e você pode tomar um sorvete. Né? Acho que eu não vou fazer propaganda aqui, porque eu também não quero falar o nome do relógio, do remédio errado, né? Eu tô tranquilo. E eu tenho um filme conforto, que eu já tinha dito antes, que é Orgulho e Preconceito. Pelo menos uma vez no mês, quando eu tô assim, estressada, cabeça cheia, não, vou assistir meu filme conforto. Coloco lá Orgulho e Preconceito, já sei as falas tudo decoradas, meu esposo até fica pasmo de sabe as falas e tal, mas... E acho que é isso, eu sou uma pessoa bem, bem tranquila, bem caseira, eu não faço nada assim pra deixar ninguém... Ah, meu Deus, sabe? Bem tranquila. Gostaria de ver você falando essa frase com seu esposo no fundo para ver a reação dele. Mas ele concorda com isso, eu sou muito tranquila, então... Então tá bom, você tá falando, tá bom. E fala pra gente, que filme que você não suporta? Que filme que eu não suporto? Olha, qualquer um que envolva 365 dias. É o primeiro que vem na minha cabeça, porque assim, essa história não entra na minha cabeça, não funciona comigo isso. O pessoal começa a falar, eu já fico, meu Deus do céu, não consigo. E eu cheguei ainda a assistir o primeiro filme, mas... Não tem graça, né? Não, pelo amor de Deus, não funciona. Enfim. Vamos ver se quando você assistiu os filmes do Conde de Monte Cristo vai ficar mais ou menos assim com Orgulho e Preconceito. O livro já está ficando. O livro já está a entrar assim, e talvez o filme também. Para você que gosta de uma coisinha mais sombria, eu só vou te falar, não leia Orgulho, Preconceito e Zumbis, tá? Eu sei que tem um filme. Tem, mas tem um livro. E basicamente, é assim, cara, se a pessoa teve autorização, se ela fez, como ela fez, para mim não funcionou. Pega o texto do Orgulho e Preconceito e só adiciona coisa de zumbi. É isso. Só isso? É isso. Gente... Tá. Não sou muito fã de coisa de zumbi, não. Assim, tirando o fato que eu gosto muito de Resident Evil, mas dos filmes não, tá? Pelo amor de Deus. Sim.
Eu acompanho as gameplays, porque eu não tenho, não tenho jogo de gameplays. Mas eu não sou muito favorável à coisa de zumbi, então eu juntou meu filme favorito. Bom, já que a gente tá falando disso, que time você é de monstro? Vampiros ou lobisomens? Vampiro. Ah! Eu acho o vampiro mais estiloso, não vou mentir. Mas você gosta de vampiro, vamos lá. Você gosta de estilos que tem o Drácula, né? Tipo do Bram Stoker, ou você gosta daquele estilo vampiro do Entrevista com o Vampiro? Agora me pegou. Eu vou usar o parâmetro do Alucard de Castlevania. Eu gosto muito dele e do Drácula, que é representado lá. Eu gosto muito daquela estética de lá. Uhum. Realmente é fantástico, né? Uhum. Então, para quem conhece Castlevania, não anime, gente. O jogo, tá? Deem uma olhada que é fantástico. O anime também é legal, tá? Mas o jogo é... A primeira adaptação, a segunda, que teve o Castlevania de agora, acho que era no Noturno, e teve aquela adaptação mais, não sei se foi 2016, não lembro exatamente, que é a que tem o Drácula, inclusive, antes dele morrer. Eu gosto mais daquela. Ele morreu. É para dizer que não morreu, tá? Para não dar spoiler. Acho que nem todo mundo viu. E a Noturna eu não consegui gostar muito, não. Eu não gostei do belo. É que quando alguma coisa tem várias versões, várias interpretações, a gente acaba não gostando. É que nem quando a gente compra uma coletânea. Uma coletânea, raramente você gosta de todos os contos, né? Normalmente fica com 50%, mas tem vezes que você se surpreende, não é verdade? Então. Bom, mas vamos lá. Bom, Nath, tem algo mais que você acha que a gente esqueceu de falar, que você gostaria de falar? Vou só mostrar os meus contos aqui, que é o Medusa também. Esse aqui foi uma antologia que eu fiz parte, que é a Nos Olhos da Medusa, que são alguns contos falados pela perspectiva feminina, principalmente mitos greco-romanos. Aí eu fiz uma leitura aqui sobre o mito de Eco e Narciso, aqui contado sobre o ponto de vista da Eco. Aí tem o Hillside, que é de terror. Eu gostei dessa capa. Isso. É como se fosse uma cidade assombrada. Tem um vilarejo assombrado. A Alanis também está nessa antologia aqui comigo. E eu escrevi um conto que narra a história de dois irmãos, que são os irmãos Wellish, que eles vivem numa situação bem pobre, bem complicada e tal. E eles acabam parando nessa cidade de Hillside. Só que eles são ruivos. E Hillside não... Pelo menos nesse conto que eu fiz, é um pouco semelhante à Idade Média, sabe? E teve o Ventos do Oriente, que foi uma das primeiras antologias. Deixa eu mostrar aqui. Foi uma das primeiras antologias que eu participei, que eu fiz uma releitura do... Não sei se tu conhece, mas do conto das Cataratas do Iguaçu, a lenda das Cataratas do Iguaçu. Não, eu não conheço esse. Pronto, essa lenda das Cataratas do Iguaçu conta como foi que surgiu as cataratas. É linda, linda lenda. Que fala sobre a história de dois indígenas que eles se apaixonaram. Só que é impossível, sabe? Mais uma vez, você fez uma história trágica. Isso. Aí eu me baseei nesse conto, nesse mito das cataratas, que eu sou apaixonada, e eu escrevi o meu conto, que faz parte dessa antologia, que é a Lenda dos Amantes. Só que é passado na China, no caso, porque essa antologia, ela é voltada para a Ásia, no caso. Pronto, e teve uma que eu participei também, que foi Terror no Sertão, só que eu fiz uma analogia, uma ligação àquela música Carolina do Luiz Gonzaga, só que versão terror. Legal. Aí, só que essa daí foi digital, então não vai dar para mostrar a capa aqui para vocês, mas por hora é o que eu tenho escrito. Tem alguns pontos que eu também escrevi, só que eu ainda não publiquei. Aí tem o livro da Primeira Guerra. Eu aprendi que normalmente o autor, o primeiro livro, ele sempre deixa anos guardado na gaveta. Pior que é. Porque o Lírio eu demorei um pouco para escrever e o Cavaleiro de Sicília ficou quase 5 anos engavetado.
até eu começar. Ah, tá. Então, bom, vamos lá. Todos eles estão disponíveis ou algum deles já está fora de catálogo? Todos eles estão disponíveis também no site da Medusa Editorial. E eu acredito que também o e-book está disponível tanto na Medusa quanto na Amazon. Ah, Aí vocês podem conferir uma coletânea, eu acredito que cada um tem 20 contos. São ótimos contos com ótimos autores. E vocês podem gostar. muito bem. Bom, Nath, agora nós chegamos naquele momento da nossa entrevista, que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, né? Que é uma homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, madrinha do canal, que você, a convidada, deixa uma frase para o universo. Uma frase para o universo. Deixa uma frase para os autores, que é: não desistam de escrever em hipótese alguma, não importa o turbilhão que vocês estejam enfrentando, as coisas que vocês estejam vivenciando, não desistam de escrever. Escrevam para vocês, exclusivamente para vocês, para agradar vocês, antes de qualquer nicho, antes de qualquer moda, antes de qualquer pessoa. E protejam a escrita de vocês. A escrita de vocês é a coisa mais preciosa que vocês têm. Então, valorizem muito isso, protejam muito isso e amem o que vocês fazem. Acho que é essa frase que eu posso deixar. Muito bem, Nath. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso, né? Essa foi a nossa NS Gouveia, a Nath, né? Todos os links para o livro dela vão estar aqui na descrição do vídeo. Por favor, procurem ela, sigam. Se vocês tiverem interesse, mandem um direct para conseguir um brinde e uma edição autografada, certo? E é claro, né, Nath, que eu já te convido para quando o seu livro da Lani sair junto, a gente traz vocês duas para vocês fofocarem aqui, para ver o que saiu dessa bagunça, né? E põe bagunça nisso. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Natália, esse foi o episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau.